E aí, galera, eu sou o Gabriel Taveira. Hoje em dia eu sou um dos embaixadores da Space Squad. Sou dev mobile há mais ou menos uns 7 anos e eu tô aqui para bater um papo com uma galera incrível. Tô aqui com a Alia, minha co-host. E aí, pessoal, eu sou a Ali, eu também sou embaixadora Space Squad e desenvolvedora mobile. E o Space Squad, para quem não sabe, vamos explicar um pouquinho primeiro. É um grupo de pessoas, é uma comunidade criada pela Rocket City para compartilhar conhecimentos com a outra comunidade. Todo mundo aqui é voluntário para compartilhar seus conhecimentos e ajudar o pessoal da comunidade e também aprender. A gente está aqui sempre aprendendo e ajudando a qualquer momento. Tem o nosso site aí na descrição do vídeo sempre, de qualquer vídeo do YouTube, que se você quiser saber um pouco mais, quiser saber quem está participando, e também se você quiser entrar no Space Squad, tem um formuláriozinho lá que você pode preencher e talvez ser chamado, porque tem um processo seletivo, isso é muito legal. E hoje a gente está aqui com a Hilda, né? Se puder voltar para você, Hoje Taveira. todo mundo aqui é participante do Space Squad. Então todos aqui somos integrantes do Exatamente. mesmo grupo. Hoje a gente veio bater um papo com a Hilda. Hilda que mora na Espanha, hoje tem uma carreira internacional. Teve que sair do Brasil sem saber como ia fazer, mas já foi com planejamento. Ela ensinou tudo para a gente como foi esse processo de sair daqui, de começar a trabalhar lá, de fazer palestra internacional, de compartilhar conteúdo, como foi essa carreira dela, como ela fez para ser descoberta. Então a gente fez várias perguntas e tentou extrair o máximo da cabeça da Hilda hoje. Acho que deu um papo incrível. Eu vou deixar com que a Hilda se apresente um pouquinho e conte mais sobre ela para a gente. Beleza. Obrigada pelo convite. Meu nome é Hilda. Sou desenvolvedora mobile, moro aqui na Espanha, como eles disseram. Estou vivendo aqui em A Corunha. E, bom, eu tento impactar nossa sociedade com o que eu escrevo, né? Com meus artigos, com minhas palestras, colocando um pedacinho de mim pelo mundo, né? Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Show de bola, pessoal. O episódio de hoje está muito bom. A gente falou bastante sobre carreira internacional, sobre sair do seu país e ir para um país novo. A Hilda compartilhou bastante sobre a experiência dela também com palestras, com blog, compartilhar conhecimento e também Dificuldade, com prática, tudo. dificuldades e tudo mais. E o episódio de hoje ficou muito da hora mesmo. Deu para tirar bastante dúvidas e eu tenho certeza que vai tirar bastante dúvidas de vocês também. Você quer sair do Brasil, quer saber já como fazer, o que fazer no seu LinkedIn, como se preparar, se você recebeu uma palestra para falar em uma língua que você ainda não fala, como talvez seja o caso da Hilda aí, fica de olho, eu faço. Spoilers. Então, fica de olho, galera, que a gente vai entrar em bastante assunto interessante que com certeza vai te ajudar a evoluir a carreira. Você pode contar um pouquinho mais da sua história? Posso? Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite, né? E, bom, meu começo foi, eu vou tentar simplificar, né? Porque foi muitas coisas assim. Mas, em resumo, eu entrei na faculdade de Sistema de Informação em Goiás, que eu sou de Goiás. E aí eu comecei a trabalhar como estagiária de BI. E aí, como eu não sabia muito SQL, eu fui para ser estagiária de processos, fazer requisitos e tal. E aí, depois de um tempo, eu conheci meu marido, que era de Salvador. Aí, me mudei para Salvador. E aí lá eu comecei a trabalhar como suporte, mas tipo, eu não queria continuar trabalhando como suporte, né? E aí nessa empresa que eu trabalhei, eu descobri que tinha divisão entre front-end, back-end, que tinha um mobile e tal. E aí eu fiquei encantada, né? E aí eu comecei a perguntar como é que era para ser desenvolvedora, né? O que eu precisava ter e tal. E eu tinha me identificado mais com a parte de front-end. E aí eu vi que eu precisava da base, né, de HTML, CSS, JavaScript. E aí eu comecei com isso, né? Fui pelo YouTube mesmo, primeiro fiz lógica de programação, depois HTML, CSS. E aí eu fiz Python, né, que também tinha no YouTube lá um curso de Python. E aí foi tipo blow mind, assim, pá. Tipo, foi nesse momento que eu descobri que programar era o que eu escrevia lá, né? Tem uma variável A que vai receber a soma de B mais C e depois você vai passar o B e o C. Aí, porque era uma coisa muito abstrata para mim, né? Eu não sabia se o que era programar e tal. E também com HTML e CSS eu já fiquei louca, né? Porque não tinha nenhuma funcionalidade assim, vamos dizer, funcional mesmo, de apertar um botão e fazer tal coisa, mas você já tinha toda a interface, né?
conseguia fazer uma réplica do Google, uma réplica do Twitter com HTML e CSS. E aí, como eu vi que eu gostei muito disso e que eu queria ser front mesmo, aí depois eu aprendi o JavaScript, né? E depois que eu fiz o JavaScript, aí eu entrei no bootcamp da Rocket. E aí foi onde realmente começou, é, vamos dizer assim, eu comecei a focar mais, né? No princípio era para ser desenvolvedora web, depois disso eu encontrei um estágio, né, para poder trabalhar. O processo demorou bastante nesse tempo e eu fui fazendo coisas. Comecei a fazer vários cursos, criei meu blog também e fiquei nesse trabalho mais ou menos por uns 6 meses assim. E aí nesse tempo eu já não me sentia eu já não me sentia uma estágio, sabe? Eu já sentia que eu era uma júnior, assim. Eu conseguia fazer meus testes sozinha, conseguia mergear, conseguia comitar direitinho. E aí eu comecei a olhar outras opções e tal, e acabou que foi por uma vaga do LinkedIn que me chamaram lá, e me chamaram para trabalhar num banco, e era para ser mobile. Então aí eu fiz realmente o switch, né, para mobile, mas assim, não foi planejado. Não foi assim, desde o começo eu vou ser uma desenvolvedora mobile. Foi pela oportunidade mesmo, né? E aí trabalhei majoritariamente para bancos no Brasil, porque é uma coisa que eu gosto muito de finanças. E ano passado eu vim para a Espanha, né? Então eu estou morando agora na Espanha. Trabalho para uma empresa de Pamplona, que é uma outra localidade aqui da Espanha. E trabalho para eles como mobile também. E eu estou fazendo um aplicativo que usa inteligência artificial. Na verdade já está pronto, né? Está em testes aí. E agora eu estou fazendo já outro aplicativo. Então nessa empresa eu já estou no segundo aplicativo. E é tudo para a empresa mesmo, são produtos internos. Acho que é isso, assim, um resumo básico, né? Assim, Você já por começou cima. com React Native passando para esse lado de mobile, ou você, quando foi para o banco, teve que aprender alguma outra tecnologia mais diferente? Por exemplo, um Ionic, um Kotlin, alguma coisa mais nativa? Porque eu acredito que bancos tenham, muitas vezes, os requerimentos meio esquisitos de segurança. Eu não sei se eles geram Normalmente eles noiado, se geram um banco preferem mais ter alguma coisa mais nativa, né? Para ter um pouco mais de às vezes, segurança sim. e essas coisas. Depende. Esse banco não. E é engraçado, porque eles tinham já o aplicativo deles em nativo. Só que no momento que eu entrei, eles estavam querendo criar um projeto com React Native. E eles precisavam de uma pessoa que soubesse React Native. E bem nessa época, como eu estava fazendo o bootcamp da Rocket e era full stack, né? Tinha tudo lá. Eu fazia tanto os cursos de web quanto de React Native. E aí, quando eu comecei a fazer de React Native, eu fiquei louca, né? Porque eu já tinha a base do React Web, era muito parecido, só que era mobile, né? Então eu tinha muita curiosidade, como era o aplicativo, como que ele ia parar no celular, como botava na loja e tal. E aí, como eu comecei a fazer, eu comecei a postar muito desafio no LinkedIn, muito desafio. E aí foi por um desses desafios que a recrutadora me achou e casou, né? Que eles estavam querendo um projeto com React Native e uma pessoa que soubesse React Native. Então foi um caso específico, isso. Bom, e o projeto era o Pix, né? Então eu entrei para desenvolver o Pix lá do zero e tal, e foi com o React Native, foi bem interessante. Depois trabalhei para outro banco e também era React Native. Assim, hoje tá muito assim mesclado, sabe? Porque tem muita gente, muitas empresas que às vezes começa com nativo, mas em algum momento ele decide mudar para um híbrido. Às vezes por custo ou por ter uma só equipe que faça os dois. Então hoje está bem variado assim. E na hora dessa escolha, eu não sei se você fez parte, mas como que funciona o processo de você escolher trocar de uma tecnologia para outra, principalmente dentro de um banco, né? Porque tem toda a questão mais de tem que ser seguro, tem que ter escalabilidade, tem que ter tudo, porque está lidando com uma coisa muito complicada que é dinheiro. Então, qualquer coisinha é uma perda assim enorme, Ótima não é pergunta. qualquer coisa. Então, é que depende, sabe? Tipo, por exemplo, a escolha da tecnologia veio de cima, né? Então veio tipo da diretoria e tal. Só que em relação ao que seria desenvolvido, eu tive muita liberdade de escolher o que seria utilizado e tal. E em relação à parte de segurança mesmo, aí também já é um pouco externo ao aplicativo, porque é muito vem da API, né?
Então, os bancos, eles já têm APIs prontas e ele já tem toda uma parte interna ao banco que gestiona essa parte de segurança, né? Então, provavelmente o banco ele vai ter uma equipe de segurança, ele vai ter a parte de, eu esqueci o nome, mas chama QIC, que é tipo de segurança de conta, de abertura de conta, para ver se o documento da pessoa é, como que eu falo, é original. Então, assim, isso é um pouco mais externo ao aplicativo, sabe? Essas validações para ver se é uma transação fraudulenta ou não, se você está mandando para uma pessoa que tem problemas judiciais ou não. Então, assim, o aplicativo acaba aqui sendo um padrão, só que a API deles que é bem robusta, né? Então, os dados passam pela API e a API faz a validação. E aí tem também o time externo que verifica código e tal. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas eles têm ferramentas que fazem validação de código, de vulnerabilidade e tal. Então, o aplicativo acaba sendo o que a gente sabe fazer mesmo e essas coisas são validadas por fora. Uma coisa muito legal que você tinha comentado é sobre como você fez para ser descoberto, por um banco ainda, que foi postando esses desafios da comunidade. E são desafios que você pensou em colocar, ou era uma coisa que você pegava da Rocket City, de um desafio que eles enviavam e postava, eram projetos pessoais que você tinha curiosidade, e como, o que que te motivou a começar a contribuir antes de ser encontrada? Que eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não veem, elas só querem criar uma conta no LinkedIn ali, já receber a proposta e tá trabalhando no dia seguinte, mas não tá visível. Sim. Oh, isso é interessante, porque, tipo, quando eu comecei o bootcamp, não tinha, como vamos dizer assim, que o LinkedIn ainda não era tão usado como é hoje, né? Foi mais ou menos em 2018. Eu tenho meu LinkedIn, na verdade, desde 2014. Ou seja, eu sou raiz lá do LinkedIn, né? Quando tinha quase nada, eu tava lá, botando lá nos projetinhos lá que eu fazia de requisitos e tal. Porque eu sempre tive que o LinkedIn era isso, como se fosse um currículo, né? Então eu usava ele como se fosse um currículo online, assim, bem básico. E aí, quando eu comecei com essa parte de programação e tal, eu vi uma oportunidade de colocar conhecimento que eu estava aprendendo, porque tudo para mim era novo, né? Tudo que eu aprendia de HTML era novo, de CSS, JavaScript. Então, e teve muitos momentos que eu tive dificuldade, assim, de não entender as coisas, sabe? Como eu nunca tinha programado, era muito abstrato para mim, por exemplo, manipular um array, por exemplo, a aula de manipulação de array. Beleza, eu estou mexendo, mas na minha cabeça, naquele momento, eu não conseguia entender como eu usaria isso no futuro, sabe? Então, eu tive dificuldades. E aí, eu comecei a fazer coisas sobre isso. Ah, hoje eu aprendi a criar um aplicativo que soma duas notas e coloca a média, sabe? Fui colocando assim no intuito de que as pessoas que não tinham aquele conhecimento ou que tinham a mesma dúvida que eu pudesse se encontrar no que eu escrevia, né? E foi muito pouquinho assim, fui crescendo muito progressivo mesmo. Aí eu ia fazer uma palestra, colocava no LinkedIn, e aí, sobre os desafios, quando eu comecei a fazer essa parte de estudar React Native, vai até na parte web também, eu sempre me apeguei muito na interface, né? E aí, o que que eu fazia? Eu ia no Dribble e olhava ideias de interface e comecei a codar. Então, foi nesse sentido. Eu olhava lá uma interface, falava, pô, essa interface aqui é muito massa. E se eu der vida para ela, né? Aí eu pegava e fazia. E aí, esse que o banco me encontrou mesmo foi um clone do Nubank que eu tinha feito. E aí deu muita, tipo assim, como se ele meio que viralizasse, sabe? Deu muita curtida, deu muitas visualizações, e aí, dentre essas, a recrutadora me achou. Foi por esse desafio, ou seja, tipo, o LinkedIn, se você só faz ele, deixa lá, sabe, não vai adiantar nada. É melhor que você quase não tenha. Porque você tem que estar ativo, sabe? Para você, como se diz, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se você só cria e não faz nada, você não vai ser visto nem lembrado. Então, você tem que estar ali interagindo, dando parabéns para as pessoas, comentando, incentivando, né? Para que outras pessoas também façam com você. E postar, né? Tipo, você tem que postar, você tem que. Eu falo para meus amigos, né? Tipo, ó, você tem que comer código com farinha, sabe? Se você não estiver comendo ali e postando, eles não vão ver o seu trabalho, né? Então, e a mesma coisa com o GitHub, porque meio que você tem que unir os dois, né? Você posta ali no seu código, deixa ele aberto para que as pessoas vejam,
e coloca o resultado no LinkedIn. Então, um leva ao outro, né? Tanto se a pessoa te achar pelo GitHub, ela vai ver seu LinkedIn, e se tiver no LinkedIn, também vai ver seu GitHub. Então, hoje é essencial, assim, é essencial. O recrutador, ele vai olhar o seu GitHub, ele não entende ali, digamos, o que está escrito, mas aí já entra outras skills, né? Como fazer uma documentação, explicar o que é o projeto, colocar uma foto. É muito bom que você fez um projeto de um banco, né? Você fez o design de um banco e foi contratado para trabalhar no banco. Então, Engraçado isso. E não foi é planejado. não é planejado, mas fica a dica aí. Se você quer trabalhar em uma empresa, quer trabalhar no iFood, às vezes faz o clone do iFood, faz o clone do Zé Delivery, pega um dribble. Você não precisa ser o melhor designer, né? Mas você pode saber copiar o melhor designer. Então você vai lá e programa. Sim. Esse que vai programar. Se você fizer um negócio bonitinho, quem sabe você se destaca e vai para a área que você está procurando, né? É um bom Foi jeito de. engraçado isso. E eu até fiz uma coisa a mais, né? Que eu coloquei um dark mode. E não tinha um dark mode. E aí foi, na verdade, foi isso que eles mais gostaram, as pessoas, porque tinha um dark mode. Aí eu botei dark mode com o roxinho lá e tal. Todo E mundo aí já as pessoas começaram a marcar o Nubank, tipo, hoje. Nubank, olha isso, vocês têm que botar esse dark mode, pô, ficou muito bom e tal. E aí foi muito engraçado, assim, que, tipo assim, uma coisa, porque sempre que eu fazer um projeto, até que seja um clone, eu tento botar algo meu, sabe? Não é só, sei lá, fazer o clone exatamente igual, porque aí também não tem nada de novo, né? Então, se você, por exemplo, quer fazer o clone do iFood, bota uma funcionalidade que não tem, ou tente mudar a interface de alguma forma, até para que a empresa fale, pô, você está pensando fora da caixa, sabe? Uma coisa que às vezes eu nem pensei, você está aí implementando, então é uma boa dica também. Parte do pensar fora da caixa é também tentar resolver problemas que não existem, né? Tipo, às vezes você vai lá, faz a sua interface do iFood, resolveu um problema de pixel que estava quebrando a cabeça deles a vida inteira. Então, às vezes te ajuda, né? Total. Beleza. E aí, quando você entrou nesse banco, você primeiro entrou numa empresa aqui no Brasil, certo? Pelo que eu entendi. E daí depois você foi chamada para essa empresa na Espanha. Como é que foi esse processo de tipo sair do seu país para ir para um país novo para trabalhar? Isso é bem legal. Eu não teria coragem, eu acho. Então, primeiro foi, tipo assim, muito planejamento, né? Então, tipo, desde que eu tô com meu marido, desde o namoro, ele já me falou, porque ele vivia aqui, né? E ele vivia aqui, foi para o Brasil para trabalhar e depois ele me disse que voltaria, sabe? Passar Ah, pra então lá. você já tinha raízes na Espanha? Não foi algo Não, novo? tipo, meu marido, né? No caso, eu nunca tinha vindo na Europa, eu só tinha saído do Brasil uma Tinha vez. alguém para trazer, alguém para ficar tipo, aqui é legal, aqui é legal. É, Massa. nesse sentido, assim, então ele já tinha vivido aqui, ele tinha vindo, vivido e tal, então ele que me contava, né? Ah, eu me identifico muito com lá, porque é muito seguro. É, isso, muito seguro. Sempre foi focando muito na segurança, sabe? Assim, claro, a gente está vivendo em Salvador, que é uma cidade muito grande, com milhões de pessoas, e já tem o tema da insegurança e tudo. E aí, desde o começo, a gente começou a planejar. Então, para ir, o básico é juntar dinheiro, né? Porque você chega, você tem que pagar aluguel, você vai ter que pagar vários meses, vai ter que comprar móveis, vai ter que colocar internet. Então, tipo, tudo são gastos, né? E também para eu poder ficar legal também. Tem que, sei lá, ter plano de saúde, tem várias coisas que tem que ter para você estar de forma legal. Porque eu não vim com trabalho, digamos, eu não vim com a oferta daqui da Espanha, né? Isso é difícil aqui também. Então, aqui na Espanha é um pouco diferente dos outros lugares da Europa, porque eles preferem pessoas que estejam já aqui legal. Eles geralmente não pagam para uma pessoa do Brasil vir. Só se for uma empresa muito grande, né? Como uma Adidas, uma empresa assim que seja muito grande. Custear todo mundo para, às vezes, a pessoa não passar nos períodos de experiência da empresa, às vezes é muito para o bolso de uma empresa que não é tão grande. Mas, Exato. pô, você foi convertendo, então. Você foi para a Isso, Espanha ganhando em real, ou pelo menos com uma exato. boa parte junto em real, e isso deve ser meio assustador. Como é que foi para você, Não. talvez, trocar? Não sei se hoje em dia você ainda converte, ou se você já está em euro. Como foi essa transição para achar alguma coisa por aí? Beleza, então eu vou explicar. Aí, como é que foi? Eu vim
A gente ficou 5 anos, né, planejando, juntando, e, tipo, 5 anos sem vir aqui. Então, era tudo abstrato na minha cabeça. Eu nunca tinha vindo na Europa, não sabia nada. Assim, eu sabia por estudar, né? Então, era sempre, assim, muito abstrato. Tipo, não, eu vou chegar lá, vai ser bom e tal, mas só isso, abstratamente, assim, vamos dizer. E aí, fui juntando tudo, quando deu tempo. E aí, nesse período, veio o que? Pandemia, né? Era pra gente vir em 2020. E aí, como estava o tema de pandemia, cancelaram as nossas passagens, só entrava na Espanha os espanhóis e eu não podia entrar, ou seja, só poderia entrar meu marido. E além disso, eu ainda tenho 3 gatas que eu trouxe do Brasil, então eu ainda somava 3 gatas, né? E aí, beleza, a gente, pô, o que que a gente faz? Pronto, tivemos que postergar mais um ano e ficamos mais um ano no Brasil. E aí, beleza, aí a gente veio ano passado, teve que toda a documentação das gatas e tal. E aí eu vim trabalhando do Brasil mesmo, já tinha tudo esquematizado. Então, como eu tinha juntado antes uma reserva, o valor que eu ganhava no Brasil não era assim, digamos, eu não precisava converter mensalmente, entendeu? Eu poderia juntar 2, 3 meses e converter. Então, por isso que eu foco muito na parte do juntar o dinheiro, porque se você junta o dinheiro, você não fica desesperado, entendeu? Porque você vai precisar de dinheiro aqui, tudo é dinheiro, sabe? O Saúde é limite dinheiro, comida. financeiro para fazer uma mudança dessa, realmente, você falou, pensou por 5 anos, você tem que ter uma bagagem ali para se você não conseguir emprego por 3 meses, você tá ok, entendeu? Você Exato. pode Até por voltar. um ano, sabe? Ou até tipo, você ter um emprego mais que paga menos para você ganhar experiência. Então, tipo, o dinheiro é muito importante para você não entrar no desespero. E Não entrar no como foram os desespero. custos quando você mudou? É muito mais caro viver na Espanha? Te surpreendeu por ser mais barato do que você imaginava? Teve algum imprevisto assim de você chegar e, putz, custa R$ 50 o lanche? E aí, sei lá, agora eu vou passar fome. Ou não, na verdade é um euro e eu tô muito feliz. Não, tipo, eu já sabia mais ou menos, porque meu marido já tinha morado, né? Então ele já sabia quanto custava mais ou menos de energia, ele sabia quanto era a alimentação. Claro que também, tipo, subiu os preços, né? Porque teve inflação aqui, né? Então antes não tinha inflação aqui, antes era deflacionário. Então, às vezes passava o tempo, ficava mais barato, sabe? As coisas. Só que a gente chegou junto, justo no momento que guerra, né? E ainda problema de gás, problema de energia, então tudo subiu o preço. Mas como eu disse, né, a gente veio planejado financeiramente. Então a gente pôde pagar o aluguel por um ano e aí a gente ganhou um desconto. Então é isso, a parte do dinheiro é importante demais. Assim, se você está planejado, se você tem o dinheiro, isso vai te abrir portas, entendeu? Como isso de poder pagar um aluguel mais que seja bom e que você possa ter um, sei lá, um descontinho assim também. Claro, como eu tenho gatas, isso é um pouco mais difícil aqui. Então, eles chamam aqui de mascotas, né? Então, se você tem mascotas, ué, você vai sofrer um pouco para encontrar, assim. Isso é É gato, um, cachorro, tudo que seja de animal de estimação, eles são chatos. Com aluguel, sim, imagina. sim, são mais, assim, vamos dizer, mais chatos, né? Assim, para você ter, é um problema aqui. Então, o que que a gente fez? Antes, a gente começou a olhar, faltando 3 meses para chegar aqui, a gente olhava a distância do aplicativo, ia conversando, né, para ver se algum permitia a gente alugar estando do Brasil. E aí, faltando 15 dias para a gente chegar, a gente encontrou um apartamento que a mulher aceitou a gente alugar antes de chegar. Então, já me conversou com ela, já viu o valor, já falamos, ó, a gente vai pagar um ano e tal. E aí, quando a gente chegou, já estava o contrato feito, só pegou as chaves e se mudou. Mas assim, olhando todos os dias, conversando, ligando. A gente tinha o Skype, então eu ligava aqui pro número da Espanha para conversar e tal. E, bueno, foi assim. Aí não tive muito susto, não, assim, porque, digamos, você tem que trazer euros, né? Então você vai gastar em euros, você começa a pensar como se fosse em euros. Então, eu tava na região de praia, né, na Bahia, e era bem caro, assim, era uma região tipo de turistas. Ou seja, chegou a, sei lá, uma manteiga a custar R$ 22. E, tipo, isso pra mim é muito caro, sabe? Uma manteiga aqui, você paga com 1 euro, você paga uma manteiga, sabe? Se for uma manteiga assim, muito, muito, muito boa, você paga 2 euros, já é tipo, 2 euros. Então, claro, se você converte, aí você fala, 2 euros em reais é mais ou menos, sei lá, uns R$ 13. Ah, tá mais ou menos, mas não é assim, você tem que pensar, a pessoa ganha em euros, então
se ela ganha 1.000 euros, que é o mesmo salário base do Brasil, ela tira 1 euro para comprar manteiga. No Brasil, com R$ 1.000, você tem que tirar 20 e tantos para comprar uma manteiga. Se E aí você você vai somando converter, várias você outras. fica maluco, né? Quando, pô, eu cheguei a viajar uma vez, eu fui comprar uma água no aeroporto. Era, sei lá, 6 euros a água. Era 250 ml. Eu falei, gente, as pessoas aqui passam sede. É um nível Mas de aeroporto você tentação. sabe, né? Como é, tipo o Brasil também. Você entrou no Sim, aeroporto, aí já é tudo é mais outro. caro. Mas Aeroporto é complicado, coisa assim, mas eu acho que barato. as pessoas vivem muito bem aqui, sabe? Com o salário, eu acho que dá para viver muito bem, ao contrário do Brasil. Se você ganhar um salário ou menos, né? Porque no Brasil também tem muito trabalho informal. E aqui não é, aqui no geralmente não tem trabalho informal, assim, é bem regularizado. Então, as pessoas aqui, pelo que eu vejo, aqui na Espanha ainda se vive bem com o salário mínimo, entendeu? Dependendo da região, porque é como o Brasil, tem regiões. Então, se você está em Madrid, Barcelona, em outras regiões mais caras, talvez com o salário você não chegue, entendeu? Aí você tem que compartilhar piso ou dividir com o seu companheiro ou companheira. Mas na região que eu moro, eu acho que é uma das regiões mais baratas da Espanha, né? Que é a Galícia. E aí, quando você chegou aí, então, você foi sem já ter um emprego aí na Espanha, certo? E Certo. como que foi esse processo de conseguir um trabalho aí? Como que é isso? Como que a Espanha recebe os brasileiros na área da tecnologia? Essa é uma boa, uma melhor forma de perguntar. Então, na minha visão, assim, muito bem. Na verdade, na Europa inteira, eu fui fazendo amigos, né, pelo LinkedIn também, assim, de que moram aqui. Porque, não sei, você vai se conhecendo pessoas, né, que trabalham aqui, brasileiros, não sei o quê. E, assim, a Europa para brasileiros, eles amam brasileiros, a forma que a gente trabalha, a gente é muito performático. Eu acho que a gente não tem dimensão do nosso nível de trabalho, sabe? O nosso nível de trabalho é muito alto, a gente é muito high performance. A gente trabalha muito, se precisar de fazer hora extra, faz hora extra. Se precisar de mexer negócio lá do back-end, você mexe. Se precisar fazer um negócio ali no front. Só que aqui eles são mais especialistas, assim, como eu sou contratada como mobile, eu nem mexo no front. Mesmo eu sabendo, eles falam, ah, não precisa não, o front mexe. Mas se fosse no Brasil, a gente tava lá metendo a mão, né? No front-end. Aqui não, é muito assim, você é muito especialista. Você é mobile, você vai fazer mobile. Se você é back, você vai mexer com back, né? E eu fiquei trabalhando para o Brasil, eu cheguei em abril, fiquei trabalhando para o Brasil até setembro. Então foi mais ou menos aí uns 5 meses, mais ou menos. 4 meses, 5 meses mais ou menos. E aí tava sempre chegando muita oferta assim no LinkedIn, né? Desde que eu pisei aqui, eu já mudei meu LinkedIn. E é aquele negócio, a partir do momento que você muda, que você tá aqui na Europa, vem tudo assim de uma vez, sabe? Vem Irlanda, vem Inglaterra, vem, assim, se seu perfil tá atrativo, começa a vir. Mas eu estava muito bem assim no meu trabalho, eu gostava muito do meu trabalho, eu gostava muito, muito da minha equipe. Era uma equipe assim muito excelente, né? E aí eu não estava assim na necessidade, digamos, de trabalhar aqui, mas aí teve um dia em setembro que veio um recrutador e eu achei ele muito simpático e era espanhol. Aí eu falei, ah, vou falar com ele para treinar o espanhol, meio que na curiosidade, né? Tipo, ah, vou lá falar, vou ver o que ele quer, né? E aí, conversei com ele, ele falou: Ah, no próximo entrevista você vai ter uma entrevista com o dono. Eu, beleza. Aí na próxima foi com o dono e ele começou já a me mostrar o projeto, a mostrar a interface e falar: Olha, o projeto seria isso, isso, isso. E eu fiquei: Poxa, ele já tá me mostrando o projeto, como assim? Não se mostra projeto no Brasil, né? Tipo, vai que eu copio o seu projeto, mas claro, sou ética, né? Foi assim, incrível. E aí ele, não, beleza, no final, né? Ele, ah, beleza, a gente gostou muito de você. Na segunda-feira a gente te manda a proposta. Isso era na sexta, aí eu fiquei, oxe, não vai ter desafio técnico, nada disso. E pronto, segunda-feira chegou a proposta, eu não acreditei. Aí eu fiquei, "Uau, chegou mesmo a proposta." Aí eu conversei com meu marido e tudo, e tava muito atrativo, né? E aí eu gostei muito da empresa, é uma empresa pequena, projetos próprios também. E aí pronto, eu aceitei e comecei a trabalhar com eles. Foi assim. Foi mais simples do que Você, parece. você sentiu dificuldade, assim, quando você mudou para a Espanha, eu imagino que você ainda não tinha um work permit. Você foi atrás disso antes, foi depois, a empresa conseguiu fazer com que você trabalhasse regularmente? Ah,
se não puder falar porque não conseguiu, me avisa, mas Não, não, não. Eu essa consegui um posição mês. foi rápido assim? Foi porque que acontece? Eu sou casada, meu marido ele tem dupla nacionalidade, né? Ele é espanhol e brasileiro. Então, como eu sou casada com o espanhol, tipo, é um pouco mais rápido. Então, a gente já começou a fazer os trâmites no Brasil, por isso que demorou tanto tempo, a gente se casou no Brasil, aí tem que homologar o casamento, tem que, você ganha chama livro de família, né, que é onde você vai colocar seus dados com o espanhol, tipo, se eu tiver filho, essas coisas. E aí, quando a gente veio, a primeira coisa, assim, era eu estar legal, né? Tenho 3 meses, né, como turista para ficar aqui, mas eu já queria estar legal, porque a partir do momento de eu estar legal, eu já poderia trabalhar para cá, né? Então a gente E já chegou. o permit você já trocou no LinkedIn, já foi atrás de vaga e elas já foram te procurar, já foi um negócio mais instantâneo. Tipo, quando eu cheguei aqui, eu só mudei no LinkedIn minha localização, né? Ah, tô na Europa. E aí já começou a chegar ofertas, mas, tipo, naquele momento eu não estava interessada. E aí nisso eu fui cuidar da minha legalização, que é da entrada aqui, você leva os papéis, tem que ter um plano de saúde, tem que ter uma quantia na conta em euros para poder dizer que você vai estar sobre a responsabilidade dessa pessoa. Então, no meu caso, foi um visto, chama reagrupação familiar. Então, meu marido ele é europeu e ele está me agrupando como esposa a ele. Então, é como se eu estivesse sobre a tutela legal dele durante esse momento, né? Então, ele tem que provar que ele tem meios para me sustentar nesse tempo, né? E aí eu tenho que ter um plano de saúde por um ano, tem algumas coisas que tem que ter. E aí, no momento que a gente levou isso e ela viu que estava tudo certo, eu já recebi ali mesmo a autorização já. Aí depois de uns 2 meses chegou o cartão, né? Que aí chega um cartão que é como se fosse o europeu ele tem o DNI e o estrangeiro tem no caso daqui na Espanha, chama NI, que é número de identificação de estrangeiro. Então, a partir desse momento, eu ganhei meu NI, ganhei meu número, que é como se fosse meu CPF, e já tenho 5 anos para viver legalmente, posso trabalhar, e em um ano vivendo aqui, eu posso dar entrada na cidadania espanhola, porque eu sou casada com espanhol. Então, esse ano já começa agora os trâmites para tirar minha cidadania. Aí eu tenho que fazer uma prova de idiomas, tenho que fazer uma prova de conhecimentos espanhóis também, tipo, sobre eleições, sobre taxação, sobre várias coisas. E aí, Aí, isso. você já até falou sobre a prova de idiomas, eu queria chegar aí, porque eu sei que alguns países, para você pegar essa cidadania, você precisa saber falar a língua. Então, se você for para a Espanha, você precisa falar espanhol. Se você for para a Itália, você precisa falar italiano. Mas isso é algo que você sabia falar espanhol bem? É algo que você teve que aprender? As empresas na Espanha, elas exigem um nível de espanhol ou um inglês está ok? Espanhol. Espanhol, elas não Aqui levam. você vai trabalhar, aqui na Espanha, espanhol, porque eles são bem nacionalistas com o idioma. Acho que tá certo, sabe? Tipo, é um pouco de respeito também, assim, com eles, né? Tipo, e a não ser que você vai para um país assim muito internacional, como Amsterdã, como a Alemanha, que já tem o inglês, mas assim, você sempre vai ter que ter uma base do idioma, porque você vai ter que lidar com coisas, por exemplo, você vai ter que tirar, aqui chama empadronamento, né, que é para você tirar a sua residência assim do lugar que você vai viver. Então você vai ter que falar espanhol. Você vai ter que ir no centro de saúde, eles vão falar espanhol. Então você vai ter que ir falar, sabe, tipo no supermercado, é espanhol. E aí, o que que eu fiz? Nesse tempo que a gente estava se planejando no Brasil, eu comecei a estudar espanhol vendo uma série, que é uma série aqui muito famosa que eles têm. E aí, eu comecei a assistir essa série, e no começo eu sabia zero, né? Sabia nada. Aí assisti, depois eu assisti ela de novo, que como eu já tinha assistido, já tinha uma base, né? Ia anotando as palavras e tudo. E aí depois eu assisti outra série. Então eu assisti tipo 3 séries e foi assim que eu aprendi. E aí eu já vim falando. E, bueno, hoje eu acho que eu falo, eu não vou dizer que é o nativo, né? Porque eu não sou daqui, então eu tenho ainda sotaque, né? Porque eles falam as palavras de uma forma diferente, a forma de pronunciar e tudo. Mas sempre que eu falo com as pessoas, eles falam: Ah, você fala bem, você aprendeu como? Aí isso também foi um facilitador para eu conseguir o trabalho aqui, porque já na entrevista era 100% espanhol, né? Então, eles já viram que eu já me comunicava, que eu escrevia em espanhol. Então, para trabalhar aqui, vai ter que ter espanhol.
Ah, eu imagino. Pelo menos um portunhol você vai precisar aprender rápido. Mas o bom é que é relativamente parecido. Se você colocar o Embromation, ali, eles entendem. Eles podem fingir que não, mas eles entendem um pouquinho ali. Dá pra ir indo. É porque tem é mais ou menos assim. Por exemplo, a região que eu vivo entende mais porque aqui o idioma é o galego, né? Então, assim, além de ter o espanhol chama castelhano, né? Que é a base. Então, o castelhano é a base, mas cada região tem o seu próprio dialeto, vamos dizer assim. Como, por exemplo, no Brasil, o Nordeste ele fala com sotaque, Goiás fala com outro, Minas, né? São Paulo fala com outro. Cada um tem suas próprias palavras, né? Assim, tem vários Brasis dentro do Brasil. Então, aqui é a mesma coisa. Cada região tem o seu próprio idioma. Então, aqui na Galícia tem o galego, que é muito parecido ao português, muito. E aí, se você falar português, eles entendem. Mas aí tem aqui ao lado que é o Vasco. O Vasco já é quase, não sei, um russo. E aí tem o outro que é o Euskadi. Tem o catalão, que é de Catalunha. Então, assim, tem outros idiomas dentro do idioma. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com uma empresa de Barcelona, provavelmente você vai ter que aprender alguma coisa de catalão, que já é mais parecido ao francês. Então, tem essas particularidades também. É meio doido, né? Nossa, Não, mas é só tão saber diferente espanhol assim? não é suficiente. Você precisa saber o linguajar da onde você quer trabalhar. Se você quer ir para Barcelona, você É, já tem que ir no castelhano ali. Já tem é, que ir. bom ter em mente, assim, o castelhano é a base, no caso eu falo aqui o castelhano, né? Mas tô tentando aí o galego agora, assim, para ir pegando atividade, né? Mas assim, se você vai para trabalhar para um lugar muito específico, tipo País Vasco, Barcelona, eu acho que é bom você já estar de olho aí no idioma local também, porque o ônibus vai estar com o idioma local, o supermercado vai estar com o idioma local. Se você tiver castelhano, já é 90%, mas é bom ter essa partezinha do nativo ali para você se comunicar também. É, mas é tão diferente assim, tipo, é como se fosse realmente um idioma diferente, porque aqui no Brasil, pelo menos, é mais gíria do que falar outro português, né? Tipo, em todas as regiões falam o mesmo português, mas a gente Falar fala com rápido, gírias falar e meio palavras diferentes. bolado. Mas lá eu acho que muda bastante coisa, né? É porque, tipo assim, depende muito da pessoa, depende da empresa que você está trabalhando. Às vezes, por exemplo, é uma empresa que lida com coisas muito regionais e eles optaram por falar o catalão, sabe? Tem muito também o regionalismo, assim, se for uma coisa muito regional e tal, ou não. Às vezes é uma empresa que trabalha prestando serviços para empresas da Europa, e aí então pode ser que você com o inglês já te ajude. Mas assim, a base é o castelhano. Então, você tem que ter a base do castelhano, sabe? Tipo, o castelhano já vai te salvar. E aí depende do ramo da empresa. Se ela tá com um ramo muito nacional, que fala o catalão ou o basco, ou não sei, aí você vai ter que aprender esse plus, né? Mas tendo o castelhano é a base. Muito bom. Hilda, eu tenho umas dúvidas sobre a Europa agora. Quando você foi para a Europa, pelo visto, você começou a dar algumas palestras em outros países aí perto. O bom da Europa é que tudo é meio perto, né? Você vai dar palestra em outro país, é diferente de você sair daqui e ir para Holanda. Aí é bem mais perto pegar um voo entre países. Mas eu queria entender como funcionou isso de você começar a fazer essas contribuições internacionais, de você talvez ser chamada ou aplicar para um call for papers, se você custeava isso, se eles custeiam para você, e como você começou assim a querer partilhar de forma internacional, que é uma coisa bem difícil de ver, principalmente para quem ainda está no Brasil, né? Às vezes eu me vejo como uma limitação de custo e de viabilidade, talvez para ir para a Europa desse jeito, mas estando aí a visão possivelmente muda. Uhum. Então, no meu caso, foram todos do Brasil mesmo, assim, eu fiz do Brasil para cá, online, né? Esse ano, na verdade, eu quis dar uma parada em palestra porque acaba custando muito, assim, mentalmente, né? Então, como eu acabei de mudar de casa, né, aqui. E aí, mudar de casa com 3 gatos e emprego novo, sabe? Era muita coisa para mim. Já tem o LinkedIn, tem o blog, então, assim, é muita coisa. E esse ano eu falei, não, eu quero take it easy, né? Mas a primeira palestra que eu fiz internacional foi para os Estados Unidos.
E essa veio porque eu tinha feito uma palestra para a React Conf Brasil, né? Então foi assim, foi tudo, vamos dizer, organicamente. Como eu estava muito ativa assim no LinkedIn e tudo, surgiu o convite para eu participar da React Conf Brasil. Aí eu mandei uma submissão assim, do que eu falaria, uns tópicos. Aí pronto, me escolheram e eu participei. Então essa foi, digamos, do Brasil foi a maior, né? Eu acho que é a maior da América Latina, que é a React Conf. Beleza. Aí depois que eu fiz essa, alguém dos Estados Unidos, não sei quem, viu essa palestra e me chamou no LinkedIn perguntando se eu não queria palestrar para a React dos Estados Unidos. E aí eu falei, naquele momento eu não tinha nada de inglês, era zero inglês. Isso foi em 2019, me chamaram em dezembro, assim que eu tinha feito a ReactConf, que foi em novembro, em dezembro me chamaram. E aí eu meti lá o inglês que tinha, né? Que era o Hi, my name is Hilda e tal, básico. E escrevi algumas coisas, então eu já tinha pronto, assim, escrevi o que eu fazia, o que eu trabalhava, que ela ia perguntar, né, provavelmente. Ela me explicou do evento, não sei o quê. Aí eu, beleza, não, vou. Desafio, né? Aquele negócio, sabe? O desafio veio e a gente pega, né? Oportunidade. Aí pronto, eu fui e era para. Ela me chamou em dezembro e era para fazer em abril. Então eu tive 3 meses para aprender inglês. Foi assim, hardcore. No começo eu comecei a ir pagando uma amiga minha que mora nos Estados Unidos. Falei, ô amiga, me ajude. Tipo, vai me dando. Vamos conversar todos os dias e tal, para eu ir pegando a parte de conversação e fiz 2 cursos paralelos, um que me ensinava gramática e o outro de conversação. Então, todo dia ali, ó, todo dia, fui montando a palestra com ela, ia mostrando para ela, né, para ver se tinha erros ortográficos e tal. E pronto, fiz essa primeira palestra. E eu falei sobre como era um evento que chamava React Case Study, né? Ou seja, eram casos de estudo, eram projetos reais que a gente tinha feito e a gente ia falar sobre esse projeto, tipo, o que a gente passou de desafios, tecnologias e tal. E aí eu tinha acabado de entregar o Pix. E aí eu falei justamente sobre o Pix, como é que funcionava, o que eu tinha feito, como que foi, a equipe e tal. Pronto, aí esse foi o primeiro. E aí eu não lembro se foi ano passado ou se foi ano retrasado, eu acho que foi ano passado. Aí eu fiz a para a Holanda, que era a JavaScript Netherlands, né? Que é a maior conferência aqui de JavaScript, né? E aí eles fazem todo ano aqui na Europa e tal. E aí também essa foi porque viram a dos Estados Unidos e aí me convidaram para essa. Então, tipo assim, nenhuma eu me inscrevi. Foi eles que me chamaram mesmo. Aí eu também mandei Eles outra. te convidaram, tipo, você quer aplicar para o Call for Papers ou eles já te convidaram meio, tipo, tá garantido um lugar aqui, tu vai? Porque eu sei que esses eventos, às vezes, eles divulgam o Call for Papers meio generalizado, mas eu não sei se esses convites, eles foram muito específicos porque viram sua palestra, ou como funciona isso. Parece ter sido bem... Foi direto, foi tipo, não, se você quiser, já tá aqui, digamos, você só precisa me mandar um tópico para a gente aprovar. Aí eu mandei o tópico e tudo, e aí pronto, eles aprovaram, e aí eu comecei a produzir, né? Porque, tipo assim, para produzir para uma palestra demora uns 2 meses, uns 3 meses, depende, por causa que vou estudar, e eu tenho que fazer os slides demoram um tempo também, vou estudando e tal. E o inglês, né? Porque ainda tem o inglês aí. Essa foi mais hard também. Essa. E aí era como se fosse um evento que tinha várias pessoas, aí tinha um momento lá que tinha um QA sessions, né? Tipo, de fazer perguntas e tal. E aí a pessoa lá fez umas 3 perguntas, respondi. Mas essa mesmo que eu fiz para a Holanda, ela tem presencialmente, né? E aí como que funciona? Você geralmente preenche lá o Call for Papers, eles vão selecionar, e aí, por exemplo, pelo que eu sei, né? Se você tiver condições, é, você vai, viaja por sua conta, digamos. Mas se você não tem condições, o evento ele tem um budget lá para poder levar pessoas, tipo assim, muito especiais. Então eles pagam, digamos, sua hospedagem, eles vão pagar sua passagem, mas são casos especiais, assim, que eu já vi acontecendo, né? Mas geralmente é assim. Ano que vem, vamos ver se a gente volta com tudo aqui na Europa. Parece ser muita pressão e responsa, às vezes, esses eventos. Mas eu vejo que foi bastante dedicação da sua parte, porque te chamaram para o evento, tu falava inglês, mas assim, não estava confiante.
É algo que eu vejo em muita gente falar, eu não quero aplicar para uma entrevista porque eu não sei inglês. Você só falou, não, eu vou, tenho 3 meses e não sei, vou aprender, mas tá aqui. Dali 3 meses eu vou estar palestrando. E é Sim. importante agarrar essas oportunidades, né? Não deixar tua alimentação, às vezes você tá noiando, eu vou falar errado, não sei o que lá. E você deixa de fazer uma puta palestra que te abriu porta para várias outras, né? Se não fosse Sim. aquela dedicação inicial. Total, eu sou muito daquele negócio assim, pô, surgiu a oportunidade, como se diz assim, às vezes oportunidade não cai do céu, mas quando cai a gente tem que agarrar, né? Então eu sou muito assim, sempre as coisas foram surgindo na minha vida assim, muito, tipo, não porque eu tive sorte, né? Mas eu estava preparada e naquele momento que eu estava preparada surgiu a oportunidade. Por exemplo, essa, eu não estava preparada, digamos, com o idioma, eu não tinha. Mas eu vi como uma oportunidade, né? Pô, primeiro convite que me chega, eu vou recusar porque eu não tenho inglês. Eu posso não falar perfeito, mas que eu vou falar. Nem que eu bote aqui escrito, não sei, com gestos, eu vou ter que dizer o que eu quero. E muito estudo, sabe? Então foi estressante. Essa foi muito estressante porque, tipo, foi muita pressão, assim. Porque depois que você aprova e ele bota sua cara lá, já era, né? Tipo, já botou sua cara lá, já botou seu nome, você já compartilhou que vai fazer o negócio, aí tem que ir. E eles Então foi colocam o muito. nome só com o tópico ou quando já está tudo pronto? Não, quando você já, tipo, mandou o tópico, ele foi aprovado, eles já botam no site, eles vão botando, né? Então, eles vão colocando lá, tipo, a Já tá Hilda vai falar sobre ali. Sem isso. pressão, sem pressão, não Sem precisa pressão por preocupar. pressão, né? Pô, como é que você pega esses tópicos para enviar para um Call for Papers? Da onde você tira suas inspirações para falar para essa galera internacional? Eu tenho muita inspiração, vem de muitos lugares, vem de, por exemplo, sei lá, tá no LinkedIn, eu vejo uma pessoa falando sobre um tópico que eu não falei ainda. Pô, aí eu falo, nossa, esse tópico é interessante. Aí o que que eu faço? Eu tenho um Notion, aí eu boto no meu Notion possíveis tópicos. Então eu sempre que eu vejo uma coisa interessante, eu vou lá e anoto, falo, esse aqui é interessante. E também vendo outras palestras, né? Então, tipo, eu vejo várias palestras de eventos e aí eu falo, nossa, isso que essa pessoa falou é muito interessante. E aí eu aproveito, eu falo, eu posso falar da minha forma, ou eu posso colocar coisas que a pessoa não falou a mais, entendeu? Então vem muito assim. Eu vou sempre anotando os tópicos, sempre anotando. E aí eu vejo muito do perfil do evento, né? Como essa de JavaScript era muito focada em JavaScript. E aí eu falei sobre como que você pode entrar na área de tecnologia e encontrar o primeiro emprego, né? Então foi tipo do básico, passando pelo JavaScript até você encontrar um emprego. Então depende muito do evento. Então eu vou anotando e aí quando tem um evento, eu olho assim, esse tópico se encaixa mais, né? E aí eu coloco. Muito bom isso de já ter uma lista de tópicos, né? Já é quase 60% de todo o processo, né? O resto agora é só Memória é preparar. uma memória de lesma. Se eu não anotar, eu esqueço tudo. É uma ótima dica. Total, eu anoto tudo. Por exemplo, no calendário de postagens do LinkedIn. Então, tipo, tenho uma lista de tópicos que eu quero fazer artigos, e aí eu começo a desenvolver alguns. Tipo, eu pego dois e vou desenvolvendo. Assim, falar, pô, acho que esse tá já muito bem encaminhado para eu postar. Aí eu vou e posto. Porque, tipo, se você for criar sempre na hora, dá muito trabalho, entendeu? Então, pra mim, né, pelo menos funciona assim. Eu vou colocando tópicos, e aí eu falo, esse tópico agora tá interessante. Aí eu começo a escrever sobre ele para postar. Isso é uma ótima também. Então você já tem tudo pré-planejado, mais ou menos, o que você vai fazer, quando você vai fazer, quais tópicos você vai fazer, que é uma organização importantíssima para criar conteúdo, né? Sim, sou muito organizada. E aí, você costuma fazer mais de uma postagem sobre o mesmo tópico? Como é que funciona isso? Você só grava o tópico e aí, a partir daquilo ali, você vai tirando coisas e mais coisas? Não, depende. Por exemplo, vou dar um spoiler, né? Como é para vocês? Eu tinha feito um artigo que era, por exemplo, como criar um projeto do zero e tal, com React Native. E aí, nesse caso específico, eu estou refazendo usando o Expo, porque esse ano eu vou focar mais em Expo. Então, eu quero explicar todo o processo de desenvolvimento com o Expo. Aí, nesse caso, eu vou repetir. Mas geralmente eu não repito, não. Eu tento
postando coisas assim meio que aleatórias, tipo, autenticação, sobre design system, sobre testes, sobre Markdown, sobre JavaScript. Só que esse ano eu tô mudando, né? Quero fazer uma coisa mais organizada no sentido de, tipo, quero fazer postagens contínuas, assim. Essa postagem tem link com a outra postagem anterior, entendeu? Mas vai ser Hilda, assim. ó, o que você faz é muito massa e eu quero que você explique um pouquinho mais, assim, já deu para a gente entender as vantagens que isso teve para você de postar conteúdo. Por exemplo, ser descoberta no primeiro emprego por ter uma visibilidade. Mas eu quero entender, na prática, o que isso faz para você ainda hoje em dia. De você ter esse cronograma de conteúdo, de você ter, ou pelo menos, eu sei que esse ano está diminuindo, mas esse cronograma de palestra, o o que te motiva ainda a fazer isso e quais são os retornos que você vê para a sua vida nisso? Produzindo conteúdo, talvez no impacto que as coisas chegam para você. Eu quero ouvir da sua palavra o porquê eu, como um desenvolvedor, talvez queira pensar nesse mundo de criar conteúdo e de compartilhar com a comunidade. Uhum. Bom, pra mim, a primeira vez que eu postei foi. O primeiro intuito sempre foi ajudar. Sempre foi muito isso de voluntariado e tal. Então, eu vi uma oportunidade de compartilhar o que eu estava aprendendo, por exemplo, no Bootcamp. Então, claro, o Bootcamp tem um valor, nem sempre é acessível para todo mundo, né? Então, tipo, o que eu estava aprendendo ali naquele momento era uma coisa restrita para quem tinha o Bootcamp. E eu podia compartilhar formas de pensar que eu estava aprendendo externamente. Então foi por isso que eu queria ajudar. Só que eu vi que no longo prazo isso acabou voltando para mim na forma de visibilidade. No começo eu nunca imaginei que eu teria uma visibilidade tão grande, que eu seria, sei lá, alguém falaria, você é uma inspiração para mim. Então, isso para mim é assim, impensável. Eu nunca tinha pensado isso na minha vida, né? Imagine eu ser inspiração. Como assim, né? É muito rico isso. E também, por exemplo, quando você posta, eu posto, né? As pessoas vão lá, comentam e falam, pô, é muito legal o seu projeto, ou, pô, eu aprendi uma forma de fazer diferente, como você separa o arquivo, ou como você faz isso e tal. Então, isso me dá muita motivação no sentido de que, tipo, eu estou impactando realmente a vida das pessoas, sabe? A nossa sociedade. E a tecnologia, assim, na carreira de tecnologia, a nossa comunidade é muito ativa. E funciona por isso, porque a gente é muito aberto, porque as pessoas estão disponíveis para ajudar, porque são pessoas muito comunicativas, às vezes nem tanto, mas você fala, pô, você tá com problema, vamos ali no Discord, compartilha aí sua tela aí, a gente vai, mete a mão no código aí, bora ver e tal. Então, no começo, quando eu estava aprendendo, eu não tive apoio, eu não conhecia muito bem assim o que era uma comunidade, eu não sabia, porque eu estava só começando, sabe? Eu só queria entender o que eu ia fazer ali. Então eu sofri muito no começo, eu chorava porque eu não entendia o código, eu fazia uma mesma aula 5 vezes, eu tipo, sabe, isso vai ter que entrar na minha cabeça de alguma forma, nem que esteja assistindo 20 vezes esse negócio aqui. Então, eu vi que, claro, isso, se eu tivesse um mentor ali no começo, uma mentora, teria me ajudado. E aí foi a partir disso que eu vi, pô, eu posso ser uma mentora também, eu posso ajudar, eu posso chamar uma pessoa ali para compartilhar o código e tal. E aí, quando eu entrei na comunidade da Rocket City, né, quando eu tive o bootcamp, aí eu entendi como é que funcionava a comunidade. Então, é um grupo de pessoas que você vai conversar ali e vai sair muitas coisas. Vai sair uma amizade, vai sair uma mentoria. Então, hoje eu faço muita mentoria também. De gente que me busca no LinkedIn, falando, olha, eu estou fazendo a transição, você pode me ajudar? Estou perdido, não sei o que que eu estudo. Então, hoje eu estou mentorando 4 pessoas porque eu não tenho muito tempo, né? Então minha mentoria é muito mais de. Eu falo que a minha mentoria é básica, sabe? Porque a minha mentoria é mais motivacional, vamos dizer assim. Porque o codar, você vai ter que codar você, entendeu? Tipo, eu não posso estudar o código por você, você vai ter que estudar. Só que eu sei o processo porque eu passei por isso, então vai vir a desmotivação, vai vir uma síndrome. Muitas vezes você vai achar, pô, é muita coisa, eu não sei nada. Ai, eu nunca vou ter esse nível, eu nunca vou saber tudo. E nunca vamos saber tudo. Já é a primeira coisa, você não vai saber tudo. Encare isso como uma realidade. A segunda, você também não vai lembrar de tudo. Como disse Gabriel, nossa memória é de peixe, né? Então anote, meu filho, anote as coisas que vai ser muito mais fácil.
vai anotando ali seu código, vai anotando ali os métodos, vai anotando as coisas. E quando você quiser, vai estar ali seu código, entendeu? Então, minha O mentoria Notion hoje é é o muito maior amigo no motivacional. lugar disso. Você falou de comunidade e como você entrou no Bootcamp. Para quem não sabe, eu acho que a gente já comentou aqui no começo do episódio, mas todos aqui somos do Space Squad. Porém, a Hilda entrou no Space Squad há muito tempo já. Então, Foi no primeiro. eu já sou da É, segunda leva. Eu queria entender como foi isso, como você descobriu que era o Space Squad, ou se foi eles que te descobriram, como você entrou e qual foi a tua participação nisso tudo. Uma boa pergunta. Então, inclusive, meu episódio é o segundo lá do Alumni, gente, se vocês quiserem dar uma olhada. Dá pra ver bastante assim a diferença, porque ali eu tava no começo, eu tinha acabado de encontrar o emprego como desenvolvedora mobile. Então eu contei tudo, como era a minha rotina de estudos e tal. Tipo, eu acordava às 5 da manhã para estudar, porque eu não tinha tempo. Tempo é uma coisa que a gente nunca tem, né? Mas tem que arrumar um tempo para estudar, não adianta. E aí eu estava muito nessa rotina de postagem, e eu tinha criado meu blog, né? Então eu estava muito intensa assim no LinkedIn e tudo, respondendo o pessoal lá da comunidade e tal. E aí Diego me fez o convite, ele me explicou como que seria o Space Squad e tal, e que cada um teria um cargo lá, né? E que no meu eu me encaixava, eu acho que era como embaixadora, não sei. Tinham três, era embaixadora e outros dois. E aí ele perguntou se eu queria. Eu, claro que sim. Como que não, né? Pronto, aí eu aceitei. Aí, se eu não me lembro, eram 5 mulheres e 5 homens. E aí eu tava lá também. pra Eu você imagino foi o realmente. Diego, então, direto. É porque eu sou da terceira turma do Space Squad, e aí depois não teve mais turma, né? Pra você também teve aqueles workshop e tudo mais que tinha lá dentro. Teve. Era Claro, bem da no hora, começo né? era tudo mato, né? Não tinha. Não era assim tão organizadinho como a gente tá tendo hoje, tem jaca e tal. Então, tipo assim, no começo começou assim com os próprios Space Squad mesmo. A gente se reunia, ficava trocando conteúdo, conversava. Tipo, hoje a gente está muito organizadinho, né? Tem ali as reuniões, vai ter ali os bate-papo e tal. E aí foi mudando pessoas também, mas hoje está muito mais organizado, assim. Claro, porque é uma coisa progressiva também, né? Não tem como você já começar tudo muito bom, né? Você vai ajustando a coisa aqui, ajustando ali e tal. Bem da hora, bem da hora. É, bom, então eu acho que é isso. O episódio de hoje ficou maravilhoso. A gente falou bastante mais Muito sobre bom. carreira Deu para tirar internacional, né? muita dúvida. Deu para tirar muita dúvida. Eu, hoje Sim, em dia, eu já trabalho para uma empresa internacional, mas do Brasil. E trabalhar para uma empresa internacional daí e com a transição que você fez é muito diferente. Então, tem muita coisa que eu só tava com dúvida, só fui indo. Acho que deu para fluir. Bom, aí vocês têm que me visitar agora, né? Para eu explicar aqui e tal, conhecer a Espanha um pouco. A Espanha é muito boa, viu, gente? Eu gosto muito. Eu acho que, assim, dos países que eu conheci, eu gosto muito daqui. Me identifico muito. Meu time é muito aberto. Porque os desenvolvedores são praticamente todos de fora. Só tem um que é espanhol. Os outros têm Cuba, Peru e eu do Brasil. Ou seja, os latino-americanos são ótimos. Eles adoram a forma que a gente trabalha, como a gente é muito dinâmico. E o que eu daria de dica para quem está no Brasil, né, e quer vir para cá, é o inglês. Se você vai para um lugar que tem inglês, ou para o código também, que a gente escreve em inglês, e olhar, né, por exemplo, se eu vou para a Espanha, ter algo de espanhol que vai precisar, e confiança, né, no que você faz, porque o nosso trabalho é muito bom. Às vezes a gente desvaloriza a gente mesmo, mas a gente é muito bom, mais do que a gente imagina. eu imagino que quando você está num ambiente que todo mundo é high performance, parece que você não é, mas aí quando você entra num ambiente onde o pessoal, por exemplo, aí na Espanha, que o pessoal é mais especializado, aí você percebe que você, nossa senhora, olha como eu funciono, É uma né? questão de. E isso é bem legal. E o brasileiro ele é muito bem visto internacionalmente como programador, e às vezes é uma visão que a gente não tem aqui. Aqui, muitas vezes no Brasil, o programador recebe bem, mas não é tão valorizado quanto em outros lugares, onde a gente tem uma visão boa da gente. É estranho, às vezes é estranho ver, a gente está acostumado ao contrário, mas os brasileiros eles são muito versáteis, eles
resolvem o problema, eles estão ali. Então, não, o mercado vai te abraçar. Isso Sim. é bom ter em mente. A gente é muito comunicativo também, a gente gosta de conversar e tal, se vira. Isso é muito bom também, assim. E uma coisa muito boa do meu trabalho, que é diferente do Brasil, é que a gente não se conversa muito. É muito assim, que é assim, por mensagem, mas assim, é muita pouca mensagem. Porque eu trabalhei numa empresa, né? Assim, uma das últimas que eu trabalhei, tinha o Slack, e era, às vezes parecia que eu nem trabalhava remoto, porque eles mandavam mensagem e queria que eu respondesse na hora, se eu não respondesse, já, sabe, tipo, muito grupo, aí tem que entrar no grupo de suporte, grupo de não sei o quê, tem um negócio do mobile, então era, tipo assim, muita coisa e parecia que eu nem estava remota, eu tinha que estar sempre muito no computador, assim, muito, muito presente. E aqui, nesse que eu tô, é muita liberdade. Ou seja, eu posso trabalhar meia-noite, eu posso trabalhar de manhã, eu posso trabalhar desde que eu esteja na daily, a gente tem uma daily, e eu Mas entregue a minha coisas atividade no outro obrigatórias, dia. faça a sua tarefa, né? Tipo, tu tá Uhum. entregando. Ok. Isso é Muito, muita confiança. confiança, muita Habilidade. confiança. Que eu nunca tinha sentido no Brasil, para falar a verdade. Eu só senti, que é uma coisa até irônica, né? Que, por exemplo, eu tô num país que não é o meu, que eu falo e tal, mas não é o meu país, sabe? Tipo, só que a pessoa confia mais em mim do que quando eu tava no meu próprio país, que é sempre muita desconfiança, muita pressão, muito, sabe? Às vezes parece que nunca, é como se quase nunca fosse suficiente o que você faz. Você faz e não é suficiente, você faz e não é suficiente. E aqui não, eles estão contentes, estão felizes assim com o que você entrega, sabe? Eles, pô, você é uma pessoa só, por exemplo, hoje só sou eu de mobile. Então eles têm isso em conta, pô, você é uma pessoa, você está fazendo as suas coisas certinho, eu não vou ficar te pressionando, eu não vou ficar fazendo você trabalhar mais do que você precisa, não tem isso de hora extras aqui, assim. É impressionante também, não tem horas extras. Nossa. Perfeito. Bom, eu acho que a gente já passou por tudo, assim, foi de novo um papo incrível. Vou te deixar um tempinho para dar mais um recado para a galera, se você tiver alguma coisa para falar, mas o papo de hoje foi ótimo. Ai, obrigada, vocês são incríveis. Quero agradecer mais uma vez o convite. Bom, o que eu daria de dica? Estude, não desmotive. Eu sei que às vezes não é fácil, vai vir um pouco de desmotivação, mas tem alguém que te motive, um amigo, seu companheiro, companheira, e compartilhe o conhecimento, porque para você compartilhar, você vai ter que aprender, né? Então, é aquele negócio, quem compartilha aprende duas vezes. Quando eu vou compartilhar, mesmo quando eu sei o tópico, eu tenho que estudar, eu tenho que ler outros artigos que as pessoas já fizeram para eu ver o que, que eu posso melhorar e tal. Então, faça isso, olhe postagens, interaja também, faça a sua rede do LinkedIn expandir, porque quando ela expande, vai te trazer muitas oportunidades mais do que a gente imagina, sabe? Uma empresa, ela sempre vai olhar o seu perfil e ela vai dar muito valor quando ela vê que você tem lá as curtidas, que você responde bem às pessoas, que seu LinkedIn é organizado, porque isso já vai mostrando os skills que você tem, entendeu? Mesmo que você não saiba, mostra como você se comunica, como você escreve, como você se porta, como você se apresenta. Então, bom, o que eu daria de dica é isso, anote, por favor, anote as coisas que vai te ajudar muito e isso, compartilhar, fazer amizade, entrar em comunidades, entendeu? Tem a comunidade aberta da Rocket. Tem gente lá sempre postando dúvida, entendeu? Tente ajudar alguém. Sempre vai ter alguém que sabe menos que a gente. Então, sei lá, pega uma dúvida simples no começo e tente ajudar. Aí você vai subir no nível, até você chegar numa issue do GitHub e começar a responder issues também. Então, são várias formas que a gente tem para ir ganhando conhecimento e para fazer a gente ser mais visível, né? E é isso, me olha lá no LinkedIn, se precisar de alguma coisa, manda mensagem no GitHub. Perfeito. A gente vai deixar os links aqui na descrição. A Ilda tem um Sim. blog, se vocês quiserem dar uma olhada. A gente vai deixar também o LinkedIn, as redes sociais da Ilda para vocês acompanharem o trabalho dela. Se vocês quiserem saber mais a fundo o que ela está fazendo, ela está sempre com um projeto novo, um post novo, alguma coisa nova para compartilhar. Então, fiquem de olho. Vamos deixar também as redes sociais da Space Squad para você que se interessar nesse projeto, que todos aqui fazemos parte, e as nossas. Então, por favor, sigam a gente nas redes sociais, tá aí tudo na descrição. Tem a da Ali, tem a minha. E, galera, a gente está aqui para compartilhar conteúdo. Toda quarta-feira a gente vai estar aqui, mesmo horarinho, postando podcast. A intenção é só melhorar. Então, por favor, fiquem de olho que daqui não para mais.
É isso? Exatamente. Sempre está aí o link do site do Space Squad na descrição. Agora tem o Instagram oficial também, que a gente está postando bastante coisas lá. Sempre tem também as redes sociais dos hosts, para vocês seguirem, para acompanhar também, porque a gente está sempre compartilhando sobre o podcast e sobre outras coisas. E é saber que a gente não é intocável, beleza? O Space Squad está aqui para ajudar, então vocês podem procurar a gente nas redes sociais, pode procurar no Discord. Se encontrar meu número na internet, pode ligar que eu vou atender, provavelmente. Então, assim, a gente está aqui para ajudar e para compartilhar conhecimento, e isso não só de forma assíncrona, pode ser de forma direta também, conversando com vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Bom, Nos valeu, vemos galera. na próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, Falou. tchau.